Estamos vivendo uma era cheia de artificialidades. Desde o alimento que comemos, as coisas que fazemos, aos relacionamentos que temos. Evoluímos tanto até aqui para que nos perdêssemos em coisas que não são tão importantes assim. Ao mesmo tempo que temos tanto à nossa disposição, estamos totalmente desconectados da realidade e da natureza. Tudo o que criamos fez com que ficássemos reféns dessas criações. Deixamos de enxergar sentido na vida, porque só enxergamos a matéria. Sendo que, se pararmos por um instante para observar as entrelinhas da vida e nos permitirmos pensar um pouco, ultrapassamos barreiras que nos foram impostas para nos manter ignorantes. A maior de todas essas barreiras é a crença de um Deus punitivo, de um Deus juiz que te condena por simplesmente nascer. Desde os primórdios do nosso planeta, da história do nosso planeta, houve uma contínua evolução para que chegássemos aqui. Saímos de organismos unicelulares para essa complexidade de ser que somos. O mais triste de toda essa história é que tivemos bilhões de anos de evolução e estamos agora desperdiçando a nossa vida, nos intoxicando com lixos, nos intoxicando com porcarias, vivendo presos numa roda de rato, correndo atrás de coisas passageiras. Não conseguimos nem mesmo contemplar o céu noturno, nem o nascer ou o pôr do sol. Só conseguimos contemplar a tela de um celular, de um monitor, de uma tela de TV. É claro que isso acarreta consequências. Estamos vivendo num mundo totalmente artificial. Luz artificial, alimentos artificiais, saúde artificial, relacionamentos, inteligência artificial. Então, tudo tem se tornado artificial. E para tudo isso, temos os dois lados da moeda. Bom, se paramos para pensar nos nossos antepassados, nos nossos ancestrais, eles encerravam o dia assim que o sol se punha e começavam o dia assim que o sol nascia. Hoje não é mais assim. Graças à revolução da eletricidade, o nosso dia ele se estendeu muito mais. Pode ser que passamos a noite acordados trabalhando. Então, com essa revolução, nós rompemos essa barreira imposta pela eletricidade. E muitos ciclos naturais não estão sendo mais respeitados. Nós não estamos em harmonia com a natureza. Nós estamos rompendo também com o equilíbrio da natureza, os equilíbrios naturais, os ciclos naturais. Hoje, as estações do ano não são mais como eram antes. As flores que desabrochavam numa determinada época do ano, elas não desabrocham mais. Elas estão em um outro momento. A própria natureza não está mais respeitando o seu próprio tempo. Parece que está tudo bagunçado. E a gente causou tudo isso. As nossas escolhas está tendo consequências. O artificial tem trazido muitas comodidades, muitas facilidades, mas nós temos deixado coisas básicas de lado. A gente não pisa nem mais na terra. E o quanto que isso é benéfico, esse descarrego de energia, a gente não vê, a gente não tem acesso à luz solar. Por mais que o sol está à disposição de todos, ao longo de um dia inteiro, a gente está tendo que suplementar as vitaminas do sol. Essa rotina de trabalho que é imposta, ela é antinatural, ela é desumana. Ficar 8 horas dentro de uma sala, sem luz solar, com o ar do ambiente refrigerado, lá fora está 30 graus e aqui dentro está 20 graus. Tem
um espaço de 10 graus de diferença, o quanto que isso é prejudicial à nossa saúde. O quanto a gente confunde o nosso organismo. Quanto que isso pode causar desequilíbrios em nós. Isso sem mencionar a alimentação. Que nós já não sabemos se o que é natural é realmente natural. Devido a tantos agrotóxicos, a tantas modificações genéticas, a tantos conservantes. A longo prazo, o que isso pode causar, fazer com o nosso organismo? Será que está realmente nos nutrindo? Nós compramos uma ideia. A ideia de que algo tem qualidade. Nós somos induzidos a isso. Sendo que há muita química envolvida. Não só na alimentação. Então, esse desequilíbrio da sua alimentação desequilibra todo esse organismo. Você precisa utilizar algum tipo de medicamento porque você não está conseguindo suprir a demanda. Seu organismo não está dando conta de metabolizar tudo isso, causa desequilíbrio. E você lida com esse desequilíbrio com mais medicamento, com mais química. E essa química te anestesia. A gente camufla o que o organismo está dizendo, o que o organismo está comunicando, e a gente vai adoecendo. E a gente vai adoecendo. Os nossos hábitos não são saudáveis, não são naturais. Nos alimentamos mal, dormimos mal, trabalhamos mal. E adivinha? Toma aqui um medicamento para ficar tudo bem. Isso é um ciclo vicioso e não tem fim. Essa é a realidade para a maioria de nós. Ter uma vida financeira saudável, ter uma vida financeira boa, cômoda, todos querem isso. Mas quanto disso tem a ver com esse movimento das indústrias, do mercado e do capitalismo? Quanto que o construir, o destruir está relacionado? Bom, é realmente muito triste pensar em como a humanidade se perdeu, em que ela se perdeu. Mas não para por aí. Até mesmo os relacionamentos se tornaram artificiais. Não tem mais profundidade. Tudo é apenas status e interesse. Dificilmente as pessoas conseguem lidar com a complexidade que é de alcançar um nível de profundidade e maturidade dentro do relacionamento. Então, fica-se apenas na artificialidade, apenas na superfície. E se as coisas começam a complicar, elas fogem. Porque elas começam a enxergar coisas que elas não querem ver. As pessoas elas têm vivido vidas completamente artificiais e acham isso bonito. Santa ignorância. A gente quase não tem mais nada de natural. Tudo tem se tornado artificial. Até mesmo a inteligência. Não a nossa. Mas a nossa está se tornando dependente dessa inteligência artificial. Não que seja bom ou ruim. Tudo tem dois lados. Mas será que a grande maioria consegue usar de uma forma benéfica? A nossa capacidade de pensar, ela é única em toda a natureza conhecida pelo homem. Nada se compara a nós, dentro daquilo que a gente conhece. O homem gosta de brincar de Deus. E quando nós pensamos quanto que levou para a gente chegar onde a gente está, para estarmos desperdiçando a vida, não a nossa, mas todo esse lugar que nós estamos, com interesses egoístas, com coisas que não têm significado, deveria ser algo que apertasse o coração de todos. As pessoas elas estão precisando de um pontapé muito forte para sair desse ciclo vicioso de prazeres momentâneos e de interesses egoístas. Uma busca por uma vida mais saudável, mais equilibrada,
ela vai vir de dentro de você. Uma vida mais conectada com o que é natural, ela vai vir de dentro. É uma busca pessoal que todos nós, no mundo que estamos, devemos buscar, devemos ter. Quando as pessoas começarem a perceber tudo isso, é muito louco e tudo está invertido. Mas quando elas realmente tiverem consciência e elas começarem a despertar para quem elas são, aí as coisas vão começar a mudar. As coisas já estão mudando. Olhar para tudo isso deve ser algo que nos deixe indignados. O rumo que a gente está tomando. Aí você pode se perguntar, mas o que eu posso fazer? Bom, eu já dei uma pista. É sobre autoconhecimento. Você não vai mudar o mundo. Você pode afetar o mundo mudando a si mesmo. Você mudando a si mesmo, você afeta o meio ao seu redor. Você afeta as pessoas que estão mais próximas de você. Isso é de total responsabilidade nossa. Então começa mudando a sua atitude, a sua conduta perante a vida. Todos nós podemos ter um impacto positivo, mesmo que pequeno. A gente se transformando a nossa conduta, transformando a forma como a gente pensa, deixando de olhar só para nós, só para os nossos interesses, mas olhando todo esse contexto geral e buscar fazer alguma coisa em prol da humanidade. Mesmo que seja na sua vizinhança, na sua cidade, um ato de caridade, um ato de gentileza, você perceber, você conhecer os seus defeitos e perceber quando eles surgem e se esforçar para fazer diferente, de agir diferente. Isso é o que está ao seu alcance. Isso é o que está ao meu alcance. Se eu me transformo, eu afeto todos que estão ao meu redor. Isso é uma bola de neve. A gente se transforma, um contexto se transforma dessa forma, através do autoconhecimento. E isso é retornar para o natural, para o que é essencial, para o que é essência. Acredito que essa é uma reflexão que todos deveriam ter. Ter uma visão do contexto geral que a gente se encontra. É importante a gente ter isso bem claro em nossa mente, que o mundo está nesse formato. E saber que tem sim que a gente pode fazer. E que é algo totalmente acessível, não é algo grandioso. É grandioso dentro do que a gente pode fazer, por nós. E é sobre isso. É sobre você se transformar. É você tomar consciência desse contexto e mudar aqui. E é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo. Trazer esse ponto de reflexão. Bom, se isso te incomoda, bom, me diz aí o que você acha de tudo isso nos comentários. O que a gente pode fazer? Compartilha com a gente qual é o seu ponto de vista. Eu agradeço pelo seu tempo aqui nesse vídeo, em escutar o que eu tenho para dizer. Namastê.